Gente ao meu lado direito, não ao lado do coração, viu, doutor? Mas eu me viro aqui, né? Porque o senhor sabe do carinho que eu tenho pelo senhor. Doutor Aníbal de Melo Nogueira, Instituto de Oncologia de Juí. Bom dia, doutor. Prazer tê-lo aqui. O senhor é o primeiro convidado que vem presencialmente no nosso novo estúdio. Bom dia. Nossa, que honra, Belinazzo. Olha, que honra estar estreando aqui o estúdio com vocês. Estão de parabéns toda a equipe aqui da Jovem Pan Missões. A estrutura começando aqui, mas muito confortável, muito aconchegante. Pois é. Ainda, né, a gente está montando, o senhor está vendo aqui, mas isso aqui vai ficar muito bonito. É o padrão classe A da Jovem Pan que a gente está trazendo para Juí, viu? É de classe A para classe A, né? O Instituto de Oncologia de Juí é a nossa grande referência. Bom, doutor, medicina de precisão, né? O que isso quer dizer? O que o Instituto de Oncologia traz hoje dentro dessa pauta, hein? Hoje, a medicina de precisão é uma tendência dos grandes centros de oncologia e dos melhores centros do mundo. Cada vez mais na oncologia, nós precisamos instituir um tratamento personalizado, ou seja, encarar cada uma das doenças como única. Então, cada paciente ele tem as suas características e cada tipo de tumor tem suas características. Isso nos impõe um tratamento direcionado para as características daquela doença. Então, a medicina de precisão hoje foi uma necessidade que nós, como oncologistas, tivemos no Instituto de Oncologia para poder propiciar aquilo que há de melhor no tratamento e no diagnóstico dos nossos pacientes. Sendo uma necessidade da oncologia e não existindo no interior do estado, ou seja, nós precisávamos perder tempo, e quando falamos em oncologia, tempo é vida, nós perdíamos tempo encaminhando os nossos pacientes para fora, alguns para Porto Alegre, outros que tínhamos que encaminhar o material para ser analisado das biópsias para São Paulo, né? Isso demandava tempo de logística e perdia tempo de diagnóstico para a gente poder instituir o tratamento. Então, com essa necessidade, nós trouxemos para a Oncocell, criamos a Oncocell Genômica, que é o nosso laboratório de genômica lá no Instituto de Oncologia. Então, através da Oncocell e com uma base da Genuan Genômica, que é o laboratório do DASA, a maior rede de saúde do mundo, uma das maiores redes do mundo, que é o laboratório mais certificado para genômica na América Latina, nós, nessa parceria, criamos a Oncocell Genômica. Então, lá nós fazemos análise de biomarcadores moleculares do tumor, que vão dar a assinatura genômica deste tumor. E com isso eu consigo instituir um tratamento que é personalizado para aquela doença, ou seja, não é a quimioterapia geral, né? Sim. Hoje nós tratamos no Instituto Cada de Oncologia... câncer é um câncer? Cada câncer tem o seu sistema genômico diferente? Mais ou menos isso aí. Né? Você tem que mapear o genoma do câncer para conseguir tratá-lo. Exatamente. Por exemplo, existem determinadas mutações e expressões genômicas, biogenômicas no tumor que vão responder a determinadas drogas. Hoje nós temos drogas-alvo. Né? Essas são drogas-alvo moleculares, ou seja, eu tenho lá numa célula de câncer que ela expressa um determinado gene, e essa droga, esse gene ele tem um receptor para a droga. E essa droga vai lá se encaixar diretamente nesse receptor e tratar diretamente essa célula cancerígena e não atacar e não destruir as células boas ao redor. Entendi. Entendeu? Ataca diretamente com menos toxicidade, menos efeito colateral. Exato. E maior efetividade. Nós temos isso para quase todos os cânceres hoje, para câncer de pulmão, de mama, para câncer renal, para melanoma. Então, esses estudos são essenciais para isso. Então, essa é a medicina... Isso feito tudo dentro do Instituto? Dentro do Instituto de Oncologia. Então, nós encurtamos o tempo dentro do Instituto, trazendo a biologia molecular na Oncocell e a genômica, e aí que nós estamos falando de medicina de precisão em oncologia e de medicina de precisão com análise biomolecular tumoral.
Agora, nós temos também a análise do paciente, né? Que nós analisamos o genoma deste paciente também. Duas coisas: a análise do genoma do tumor, onde tem as mutações que são próprias do tumor. E depois nós também fazemos, que é o complemento, a cereja do bolo, que isso nos deu acesso, tendo a genômica, as análises genéticas do indivíduo saudável, aonde eu posso, além de fazer diagnóstico, hoje eu consigo fazer uma biópsia líquida no Instituto de Oncologia. O que é a biópsia líquida? O paciente tem lá um tumor, vamos supor, numa região do pâncreas, que é inacessível cirurgicamente, ou que o risco de se fazer uma biópsia e lá tirar um pedaço do tumor para dar o diagnóstico é muito arriscado, né? Numa suposição. Nós temos lá a biópsia líquida, onde eu tiro sangue desse paciente, 6 ml de sangue desse paciente, e é extraído e separado o DNA do paciente do DNA circulante tumoral, porque o tumor lança fragmentos de DNA na circulação. Nós conseguimos detectar o DNA tumoral na circulação, extraí-lo, analisá-lo e dar o diagnóstico, a biópsia, através de biópsia líquida. Tipo, não precisa fazer uma cirurgia de biópsia. Não precisa fazer uma cirurgia de biópsia. Nós podemos lançar a mão disso em casos especiais. Claro, em casos específicos. Acredito que nem todos os tipos de tumores isso seja possível. E às vezes, quando é indicado, quando é fácil de fazer a biópsia, de ter o tecido, é melhor, porque quanto mais tecido, mais DNA, melhor. Para a gente poder analisar, né? Então, nós acabamos suprindo para a gente uma necessidade e criando um mundo de oportunidades. Então, hoje na medicina medicina de precisão, essencial para fazer oncologia de qualidade, né? Nós temos isso dentro de casa, no Instituto de Oncologia, na Oncocell Genômica. E depois nós temos os testes preditivos, que são os testes genéticos, que vão predizer qual a probabilidade em um determinado tempo daquela pessoa desenvolver câncer. Então, pessoas que tiveram câncer na família, a história que tem o pai, o tio, os primos com câncer... Pode fazer esse teste? Nós fazemos esse teste e nós conseguimos descobrir, antes da pessoa ter, qual a probabilidade dela ter um determinado tipo de câncer. Isso é um percentual daí? É um percentual. E, por exemplo, para tumor de próstata juvenil, juvenil que eu quero dizer, assim, abaixo de 60 anos. Certo. Esse é o câncer de próstata precoce. Numa família que tem muito câncer de próstata, principalmente em pessoas abaixo de 60 anos, é muito bem indicado um painel genômico para câncer de próstata. Olha aí. Ali nós conseguimos predizer exatamente se esse paciente vai ter câncer de próstata ou não. E qual é a vantagem disso? Está lá, um sujeito que tem predisposição genômica, ele ia começar a fazer os exames preventivos dele acima dos 40 anos. Ele vai começar a fazer os exames preventivos muito antes, vai detectar esse tumor ainda muito pequeno e conseguir fazer uma cirurgia robótica, por exemplo, curativa. Não é? Entendi. Coisa boa. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, por exemplo, um caso que eu... Porque a pessoa pergunta assim, e o que eu vou fazer com essa informação sabendo que eu vou ter uma probabilidade de ter câncer? Você vai fazer com essa informação que se faz um diagnóstico precoce, e às vezes, com algumas medidas, essa pessoa pode mudar esse prognóstico, não é uma sentença. Então, medidas como alimentação saudável, deixar de fumar, prática de esportes, você vai reduzir a chance e talvez anular essa chance genômica de ter câncer. Pacientes que têm mutação, por exemplo, de 2 genes chamados BRCA1 e BRCA2, isso aumenta a chance, é a mesma mutação que a Angelina Jolie tinha. Né? Tem. Essa mutação determina que essa mulher vai ter câncer de mama e uma grande chance, uma chance de 47% de ter câncer de ovário. Pois o que é uma grande chance em percentual? Passou de 50%, a pessoa já tem que se preocupar. Porque, digamos assim, ela vai lá, faz esse teste genômico e nele aponta, não, você tem a probabilidade percentual de, sei lá, 60% de ter que a pessoa pode se desesperar, né? Não precisa se desesperar nunca. Sempre as medidas preventivas e você ter essa antecipação vão ser melhores. Por exemplo, a Angelina Jolie, ela fez o teste, ela tinha a mutação, isso determinava que ela tinha uma chance elevada, assim, acima de 60% de ter câncer de mama bilateral.
e de ter câncer de ovário acima de 47%. O que ela fez? Ela fez mastectomia total bilateral com reconstrução, ou seja, permanece o mamilo, permanece a pele, e retirou os ovários. A chance dela de ter algum câncer de mama e de ovário caiu para menos do que 1%. Nesses exames nós conseguimos detectar, Luciano, assim, ó, com a precisão de 97% de precisão nesses exames. Isso. São exames muito precisos. Um outro exemplo que eu coloco foi um garoto de 22 anos que fez o teste genômico porque tinha uma história de câncer de intestino na família muito alta e ele tinha mutações que determinavam que ele teria câncer de intestino. Foi feita, então, uma colonoscopia nesse menino, que esse rapaz iria fazer a primeira colonoscopia dele com 50 anos, com 45 anos, 50 anos. Detectou-se nessa colonoscopia que ele tinha pólipos e ele tinha doença polipoide intestinal. E ele tinha um segmento do intestino com centenas de pólipos. Pólipos que são verruguinhas que podem virar câncer. Muito provavelmente aquele segmento do intestino é dali que um pólipo um dia ia malignizar. Optou-se, isso é um caso, uma exceção, por fazer uma ressecção desse segmento. Esse menino tirou esse segmento cheio de pólipos. Tirou esse segmento e ele vai fazer a cada 2, 3 anos uma colonoscopia e ir tirando o pólipo que vai aparecendo. Que loucura. Provavelmente a chance desse menino de 97% de ter câncer de intestino na vida dele caiu para menos do que 1%. Então, essa é a vantagem de se fazer o exame e tomar medidas antecipadas. Além da prevenção normal. Né? Além da prevenção cuidar normal. da saúde. Então, quem tem câncer na família faz esse teste. E a gente expandiu muito mais. Né? Hoje nós temos um teste chamado Oncocell DNA. Os testes genômicos tinham um problema, eram muito caros. Eu não queria entrar nessa seara do custo, mas eu acredito que seja mesmo. Né? Testes genômicos chegavam a 16, 18 mil reais. Certo. Nós temos um painel genômico que analisa 144 genes para diferentes doenças, que é o Oncocell DNA. Alzheimer, probabilidade de ter Alzheimer, probabilidade de ter diabetes, probabilidade de hipertensão, de hipercolesterolemia. Ele também analisa resposta a medicações, por exemplo. Se você tem tendência a funcionar antidepressivo em você, se as estatinas funcionam em você, se a S pode te dar alergia, se anti-inflamatório pode te dar lesão glomerular renal, tudo isso também te analisa. Que tipo de dieta funciona em você? Já ouviu falar naquela pessoa que vai lá, corta carboidrato, carboidrato, muito. Não come doce e engorda igual? Muito. É porque essa pessoa tem mutações genéticas que determinam que esse tipo de dieta não funciona nela. Esse teste consegue ver isso. Certo. Esse teste consegue ver, por exemplo, olha só, que eu falo que o Oncocell DNA ele não é um teste de doença, é um teste de saúde também. Claro. Porque, entre outras coisas, ele vê que tipo de exercício físico funciona mais em que loja muscular. Então, como é que você tem mais ganho e menos lesões e que tipo de exercício que geneticamente você foi programado para fazer. Lesões ligamentares, que ligamento que você tem chance de ter rotura. Então, você vai trabalhar o reforço muscular naquelas lojas. Serve para esportista. Para esportista, serve para quem está fazendo dieta, serve para quem quer ter uma vida mais saudável. Ele também consegue determinar que tipo de nutrientes você absorve mais ou absorve menos e que talvez você tenha que suplementar na tua vida. Além de doenças genéticas, como todos os cânceres. Claro. De uma forma um pouco com menos acurácia que um painel voltado para aquilo. Mas o que aconteceu com esse teste? Como nós conseguimos, com o DASA, um equipamento sequenciador só para a gente fazer, a gente conseguiu baratear isso fazendo em escala. Esse é um teste que custa R$1.000 e ele vê tudo isso. E sabe como é que coleta ele? Custava 18 esse. Um painel desse chegou a custar 18. Hoje, R$1.000 aqui no Instituto faz isso. No mercado, em geral, no Brasil, você vai encontrar esse teste, um teste semelhante a esse, por R$6.000. Aqui no Instituto custa R$1.000. R$1.000. Aí ele vê também outra coisa, que é a parte daí de curiosidade. Ele vê tua ascendência.
quantos por cento você é alemão, quantos por cento você é italiano, Que loucura! de onde você veio, e ele traça o caminho que o teu gene fez desde o surgimento da humanidade no mapa. Você tá de brincadeira. E ele te busca todos Tá. os teus parentes que fizeram teste genético Não, aí no deixa mundo. lá, aí deixa lá. No mundo. Aí- Mas para que serve isso? Se essa pessoa um dia precisar de um transplante, exato, ele exato. vai achar pessoas compatíveis com ele no mundo todo. Meu Deus do céu. Sabe como é que coleta? Pois Coleta é. com algodão, um cotonete oral. Não é aquele nasal do teste de Covid que é incômodo. Aquele horrível. Passou o cotonete na boca. Quanto tempo para ficar pronto esse teste? Bom, o teste para ficar pronto demora em média 21 dias. Porque Aí não é um processamento processo do DNA é um processamento lento. E esse teste, a pessoa recebe isso aqui é um trabalho, daí não é só de medicina de precisão, ele é um trabalho também de desenvolvimento tecnológico. Então esse teste você não recebe num papel. Você recebe um login para esse teste, uma senha, você tem ele no teu celular, você acessa os dados, ele vai te dar a resposta, ele vai te dar a explicação da resposta, a literatura e o que fazer com essa informação. Que coisa, hein? E esse teste é Meu atualizável Deus. para o resto da vida. É um exame que você faz só uma vez. Só uma vez. Porque o que E o custo dele esse é hoje. R$1.000. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa de pedido, é um teste de balcão. Nós podemos, inclusive, mandar o kit na casa da pessoa para ela coletar. Fazer a coleta. O ideal é vai lá no Instituto. É melhor, coleta ele já lá. conhece lá, né, também, né? E eu vou fazer o seguinte aqui, Belinazzo. Ah. Como ele não é um teste de pedido médico, Certo. tá? Eu vou dar um teste desses para os ouvintes. Ô, legal! Tá? Então, os legal. ouvintes que tiverem aqui, tu faz a tua metodologia, Aham. sorteia, entra em contato conosco e Ô, nós legal. damos esse teste. Ô, legal, vamos passar Tá. isso aí pro Daniel, que ele faz na manhã da PAN aqui. Pô, como é que a gente pode chamar isso? Um teste... Ele chama-se Oncocell DNA. É um teste de DNA de saúde, que ele vai ver o seu perfil de saúde. Perfil de saúde. A gente está dando essa... Cara, doutor Aníbal, que loucura isso. Isso nós temos aqui em Ijuí. Aqui em Juí. E esse teste você recebe no seu celular ali, no seu computador em casa. Você pode acessar, levar para o seu clínico geral, para o seu médico, para o seu ginecologista, para o seu urologista. Ele vai ter todas as suas informações ali. A informação é secreta, só você vai ter a senha para acessar. E ele é atualizável, ou seja, daqui um mês, se você olhar, ele pode estar diferente com novas informações, porque conforme... Mas daí ele vai se atualizando automaticamente? Automaticamente. Nós temos um algoritmo que trabalha ele. Que loucura. Então, por exemplo, se descobrem novas interações genômicas e que aquelas interações elas te conferem uma proteção genética a determinada doença, por exemplo, Sim. ou te conferem um risco para outra doença, Sim. aquilo vai ser atualizado no teu exame. Então, se você olhar ele todo o mês, porque a informação em genômica evolui a cada dia, o exame vai estar diferente. Que loucura. Bom, então, só para o ouvinte ter uma ideia, esse exame chegou a custar no mercado R$18.000, hoje você encontra por R$6.000 esse exame, que é uma medicina de precisão. O ouvinte da Jovem Pan vai ganhar esse exame, que é feito lá no IOI, e a gente vai, daqui a pouco, a gente vai ver isso aí, doutor, porque isso é muito importante. Né? Eu quero deixar bem claro, isso aqui não é um exame médico. Não, isso é um é um exame- produto, entendeu? É um produto. Daqui a pouco a gente acompanha essa pessoa até aí, Claro, entendeu? Faz alguma coisa aí. Entrevista ele depois isso para aí. ver o que se descobriu Isso aí. nesse. E é um exame de saúde, ou seja, ele vai te dar dados boa. de saúde. Nós temos uma liberação da Anvisa para que esse teste seja um teste de balcão, sem pedido médico, onde onde ele pode ser mandado pelo correio para a pessoa, e nós estamos fazendo esse teste no Brasil todo. Mas eu imagino. Essa é uma plataforma que nós ajudamos a criar Aham. e que ela está vendendo no Brasil todo e que as pessoas têm feito ele. Nós temos outros, existem outros produtos Claro. que só vêm a parte de ancestralidade, né, e de parentescos. Esse teste genético é muito legal. Mas esse é voltado para a saúde. Analisam-se ali mais de 145 genes ali. Eu tenho um certo medo de fazer isso aí. E Lhe nós confesso. esse é um Que teste pegar ali, você tem 90% de probabilidade. Eu me desesperaria. Ou não? Não, de jeito nenhum. Lembra que nós somos Não, Belinazzo, né? Claro que não. 30% nós somos genética. Claro. 70% nós somos o que nós fazemos na nossa vida. Exato. Então sempre é tempo de mudar hábitos Sempre é. e de mudar o teu destino genético. Certo.
Doutor Aníbal Nogueira, que legal falar sobre isso. Cara, e eu fico impressionado com essa tecnologia que o IOI tem e que isso está aqui em Juí, né? É um negócio assim impressionante. Bom, eu fui o primeiro a conhecer o projeto. Estava no celular do doutor Aníbal ainda. Quando eu conheci o projeto, eu disse, isso aqui vai ser a 7ª maravilha do mundo, né? E é, realmente. Doutor, obrigado pela vinda aqui. Obrigado Desculpa lhe vocês. fazer ficar esperando aí. Que é isso. Mas acho que o café da Mais Um aí lhe compensa Me isso. compensa, me Muito, compensa. é. E eu tenho que dar espaço para o ex-governador do Rio Grande do Sul, por favor. Muito obrigado aí por essa paciência. O Daniel também já está impaciente, porque eu já estou há 4 minutos aqui no horário dele. Mas isso vale a pena. E a gente vai fazer essa promoção aí, viu, Dani, sobre esse exame aí do DNA. Vamos dar aí para um ouvinte, a gente vai acompanhar esse ouvinte lá, o doutor, eu mesmo encaminho ele lá pessoalmente, viu, para a gente fazer esse teste aí. Muito legal, você vai saber a tua predisponibilidade, assim, a gente pode dizer? Predisposição? Vou pegar aqui, eu tô com Vamos explicar aqui certinho, depois a gente esse vê. exame ele vê ancestralidade global, ou seja, de onde vieram os teus parentes. Da Itália, da França, da Espanha, da África. Eu posso saber se eu realmente sou italiano ou não sou. E quantos por cento você é e de que região da Itália? Tá? Cara, isso é muito legal. Eu, por exemplo, eu descobri que eu sou 89% europeu. Desses 89%, eu sou 53% França, Alemanha e Holanda. Que eu tenho só 14% de Portugal e Espanha. E eu tenho 3% de Américas. Então, todos nós temos um pouco de Américas. O senhor é mais europeu do que sul-americano. Não, isso, e não tenho de Américas da América do Sul, ou seja, e nem do americano brasileiro, que é o índio brasileiro. Certo. Eu tenho da América Central. Então, eu tenho sangue maia. Olha aí, rapaz. Não é? Descobri que o senhor é do Ula-Ula lá. 2% do Oriente Médio, e você consegue ver com dá precisão. Dá para saber se o cara é canhoteiro, é da direita? Isso não dá. Não consegue. Mas consegue se ver, por exemplo, tendências à habilidade matemática, Olha aí. qualidade do sono. Então ele vê. Doutor, eu esqueci de lhe perguntar, a partir de que idade dá para fazer esse exame? Como este é um exame, nós temos liberação da Anvisa para qualquer idade. Para qualquer idade. Esse é um teste que pode ser feito em crianças. Olha aí. Porque daqui a pouco, quanto mais jovem, não sei, né? Mas talvez uma pessoa mais jovem, né? Não sei. Ele faz busca de parentes, linhagens, genera Nutri, que é toda a sua parte nutricional, genera Fit, que é toda a parte de atividade física e muscular, né? A parte Skin, que é de pele, né? Aging, que são as coisas do envelhecimento saudável, né? O You, que nós chamamos, que são as características que são só tuas, tá? A parte de Pharma, que ele vai ver a efetividade de drogas que você pode ter, e alergias a drogas, e drogas que são contraindicadas para você. A parte de doenças genéticas, né? Mais de 20 marcadores genéticos relacionados a doenças como câncer, Parkinson, até infarto no miocárdio. Eu tenho uma curiosidade também para contar. Tem um empresário aqui de Juí, que é parente do Dr. Fábio Frank, né? E que nós fizemos o exame nele e ele deu que ele tinha 60% de chance de infarto do miocárdio até os 60 anos e ele estava com 59 anos. E ele infartou 15 dias depois. Que loucura, rapaz. E ele trouxe toda a família, todos os amigos, até hoje está chegando gente todo dia lá e fala assim, olha, eu vim aqui porque o fulano mandou eu vir aqui. Ele falou, eu estou impressionado com esse negócio. Doutor Aníbal, bom, eu já extrapolei tudo que eu tinha para extrapolar aqui, Daniel, desculpa, Daniel tá? tá aqui me olhando, não, ele tá apavorado aqui, mas a gente vai fazer um bate-papo aqui num dia sobre isso. Com mais tempo até, porque é um assunto muito interessante. Doutor, obrigado, viu, pela vinda aqui, é sempre um prazer receber o senhor, tá? Bom trabalho lá, manda um abraço pro doutor Fábio, obrigado aí por abrilhantar nossa manhã aí também, tá? Obrigado, seguimos. Tchau. Vamos em frente. Doutor Aníbal Nogueira, assim a gente fecha o Jornal da Manhã de hoje. Desculpa aí, Daniel, tá? Mas o assunto aqui, ele foi longo. Vem aí o Daniel Sommer no Manhã da Pan. E sobre essa medicina de precisão, o pessoal já está nos dando bom dia aqui no WhatsApp para querer saber mais, viu, doutor? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai bolar uma promoção aqui para isso aí, tá, doutor? E daí a gente vai acompanhar a pessoa lá, vamos tentar aí fazer, né, um negocinho legal, porque isso aí
É muito bacana, né? Você imagina, você pode saber aí se você é europeu, daqui a pouco você tem um parente perdido na Alemanha, elas têm uma herança para receber, né? E aí você pode saber isso, né? Bom, tá bom? Vamos fechar aqui então. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, até mais.